Seja muito bem-vindo à aula de número 14 de Cântico dos Cânticos. Sessão 14, lembrando que essa nossa aula é do IHOP, da International House of Prayer, do Mike Bickle, ok? Então, nessa sessão 14, nós vamos abordar esse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, só que a gente não consegue entender esse trecho que a gente vai entrar hoje sem voltar um pouquinho para a última aula, que faz parte do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o que a gente estudou na aula passada foi o trecho do versículo 8 ao 17, tá? Do 8 ao 17. Então a gente vai fazer um breve resumo aqui do que aconteceu nesses trechos anteriores, para a gente entrar então em Cânticos capítulo 3, tá? Então, gente, o que aconteceu é que a noiva, ou a donzela, a Sulamita, que é essa personagem, essa mulher que aparece aí no livro, ela é uma figura para nós da noiva de Cristo, uma figura da igreja, que está apaixonada, né? A Sulamita está apaixonada pelo rei Salomão, que aqui é uma figura de Jesus Cristo. Então, Cantares é essa canção de amor, como a gente tem falado todas as aulas aqui, que retrata a glória e a beleza do amor natural, do amor humano. Então, é uma canção de amor natural, deve ser entendida também dessa forma, como uma canção de amor, como um livro sobre amor, mas ela não se limita só a esse entendimento, tá? É também essa representação espiritual. Também pode ser interpretada como uma canção de amor que retrata o noivo Jesus e a noiva igreja, tá? E os paralelos são bem óbvios, a gente tem visto isso ao longo do livro, e eles retratam a nossa jornada espiritual com o Senhor, a jornada de maturação da noiva em relação ao amor do noivo, beleza? Então, em Cânticos 2, do versículo 8 ao 17, que foi o que a gente viu na semana passada, é o trecho que a gente estudou na sessão 13. Então, se você não viu, seria muito importante em algum momento aí você conseguir um espacinho para assistir. A donzela, a Sulamita, recebe o quê? Uma nova revelação do rei, do noivo. A noiva recebe uma nova revelação sobre Jesus. Como ela viu Jesus? Ela viu esse rei, esse noivo, saltando sobre montes e colinas. Lembra que a gente falou disso semana passada? E que montes e colinas na Bíblia, eles simbolizam obstáculos. Pensa aí numa montanha, numa colina, é um obstáculo. Representa pra gente, na linguagem bíblica, governos humanos, muitas vezes governos demoníacos, mas Jesus está se apresentando nesse cântico agora com uma nova faceta, uma nova revelação. O rei se apresenta como aquele que facilmente supera todos os obstáculos. Por isso ele é aquele que salta montanhas. Ele se apresenta como o Senhor, como o rei de tudo, com todo o poder, com toda a autoridade, como quem Jesus é, o soberano das nações. Ele está acima de qualquer poder, de qualquer governo, de qualquer domínio, e ele vem saltando sobre essas montanhas. Até no texto fala como uma gazela, ou seja, com facilidade. Uma gazela é aquela que pula com facilidade. Então, a noiva está tendo essa visão completamente nova do seu noivo, porque o único rei, o único noivo que ela conhecia, ou a visão anterior que ela tinha dele, era desse noivo que estava debaixo da macieira, cuidando dela, com canções de amor, mas agora ele está saltando os montes, tá? E aí a gente viu então no Cânticos, no capítulo 2, que ele traz para ela esse chamado, vem, ou seja, levanta da mesa, sai desse lugar do seu conforto, sai de debaixo dessa macieira e vamos comigo para onde? Para as montanhas, para os montes. E a gente viu a noiva, eu estou parafraseando aqui, né? Dizendo, vai sozinho. Dizendo, eu não quero, eu não gosto de altura, eu não gosto de montanha, eu não tenho capacidade para ir para lá, então eu não quero isso. Ou seja, o rei estava o quê? Perturbando, agitando, tirando ela da zona de conforto. Ele estava exigindo dela, numa nova temporada, uma nova medida de fé, uma nova medida de obediência. O que o rei estava fazendo aqui, nessa figura, nesse simbolismo de chamá-la para as montanhas? Ele estava levando ela para um novo nível de parceria. Ele estava levando ela para um novo nível de intimidade com ele, uma nova profundidade. Gente, essa nova parceria, essa nova fé,
esse novo nível de obediência pode ser totalmente relacionado com os cumes das montanhas. É superar obstáculos. E ele fala, levanta e vem. Ele desafia a zona de conforto, ele desafia aquele senso de segurança e tranquilidade que ela já estava acostumada. E sabe, Deus faz isso comigo e com você. Ele faz isso conosco em momentos cruciais da nossa vida, em momentos onde Ele quer mudar as temporadas. A gente está lá tranquilão, a gente está lá com tudo bem resolvido e de repente o Senhor se revela como aquele que tem poder sobre qualquer obstáculo, sobre todo domínio, como aquele que tem toda autoridade, e Ele vira para mim e para você e fala, chega desse lugar quentinho, confortável, vem comigo. Vem comigo para um novo lugar de obediência. Vem comigo para um novo lugar de fé. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo nesse momento da sua vida. E talvez você, a semelhança da noiva, talvez a semelhança da noiva, em algum momento nós dissemos, ou estamos dizendo, não sei, cabe a cada um avaliar a si mesmo. Deus, eu não estou pronto para isso. Senhor, eu não estou pronto, eu não consigo ir para as montanhas, eu não vou com você. Faz o seguinte, vai sem mim. Gente, o que a gente vê aqui é a noiva falando isso. A gente terminou exatamente nesse trecho, né? Das montanhas de Béter, que Béter vai falar de separação. Tá falando, você vai e eu fico, né? Nós vamos ficar separados por um momento. Ela tá recusando o desafio. E quantas vezes a gente recusa os desafios? O que você precisa entender em relação a essa etapa da noiva que está revelada aqui em Cantares é que ela está recusando o desafio, mas não é por rebeldia. Ela está recusando o desafio ainda por imaturidade espiritual, ainda por medo, por senso de incapacidade. Ela está dizendo, eu não posso. E aí a gente viu na dinâmica do capítulo 2, o próprio rei instigando ela a clamar, a pedir por ajuda. E ela fala, Senhor, afasta as raposinhas, as raposas que estão destruindo a vinha. Senhor, eu não quero nessa minha caminhada essas pequenas coisinhas, essas pequenas áreas de descompromisso com o Senhor. Mas a verdade é que o coração dela não consegue. O coração dela não consegue responder com um sim. Por quê? Porque o medo ainda está presente no relacionamento dela com o Senhor. E a verdade é que todos nós sabemos o que significa. Todos nós, gente, sabemos o que significa. Quando Deus nos chama para esse novo nível de obediência, para essa nova montanha, para esse novo nível de fé, e a gente fala, Deus, eu não estou pronto para isso. Mas aí, o que a gente vê? A gente vê o rei falando para ela. E claro, eu estou parafraseando aqui, tá? Se você não vier comigo para as montanhas, algo em nosso relacionamento vai ser perdido. O timing não vai ser ajustado. Você vai sofrer uma perda se você não obedecer. Ainda que não seja por rebeldia, ainda que seja por medo, ainda que seja por imaturidade, mas algo em nosso relacionamento vai ser perdido nessa temporada. Então, nós precisamos saber disso, que nós não podemos permanecer no mesmo lugar. Eu vou repetir isso. Nós não podemos permanecer no mesmo lugar no nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos avançando em obediência, em fé, ou nós estamos regredindo? Presta atenção nisso. Eu vou repetir para você gravar no seu coração. Ou você está avançando na obediência, avançando na fé, ou você está regredindo. A gente às vezes quer pensar que existe um estado neutro. A gente quer pensar que existe um estado quase que estático, parado. Mas não existe isso. Ou nós estamos avançando, ou estamos retrocedendo. Tanto na fé, como na obediência. Sabe? Às vezes a gente queria simplesmente alcançar um certo patamar ali, fincar uma bandeira ali, tipo, conquistei esse monte e vou ficar aqui para sempre. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Se você já passou por essa experiência, você sabe que passa um ano, passa o tempo e talvez você percebe que você perdeu terreno no que diz respeito às coisas espirituais, a vida no Senhor. Ou se você obedece, passa um ano, passa alguns meses e você fala, uau, olha como eu avancei na minha vida espiritual, olha como eu ganhei terreno no meu relacionamento com o Senhor. Uma coisa, gente, é certeza.
não dá para ficar parado no mesmo lugar que nós estamos hoje. Sabe? O amanhã vai ser diferente de alguma forma. E essa forma vai depender se eu avancei ou retrocedi em obediência e em fé. Ou nós nos adiantamos ou nós perdemos terreno no que diz respeito à vida espiritual. E como ela diz não, ainda que seja por imaturidade, por medo e não por rebeldia, a resposta do Senhor, a resposta do rei sobre essa donzela é a disciplina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a disciplina em amor. Então, eu quero que você aperte seu cinto, que você rapidamente coloque a mão no seu coração junto comigo e diga assim comigo: Espírito Santo, me ensina. Me ensina nessa temporada, me ensina a entrar em um novo nível de fé e obediência. Me ensina, se eu estou no meio da disciplina, a entender o que você está falando comigo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar sobre a disciplina em amor. Como ela disse, vai sozinho, eu vou ficar? Ele vai ter que disciplinar ela em amor. E como é essa disciplina? Ele retira a sua presença. Ele literalmente se afasta. Ele se afasta, e aqui a gente pode usar a linguagem, ele se afasta do nosso coração. Para quê? Esse é o ponto. Para como que soltar os nossos dedos das coisas que nós estamos agarrados. Seja o medo, seja algo, alguém, seja uma coisa, eu não sei. Mas é para soltar os nossos dedos das coisas que estão prejudicando o nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós nos apegamos a coisas, a pessoas, a estados que nos mantêm em cativeiros, ainda que pareçam bons, pareçam lícitos, mas às vezes Deus tem que soltar os nossos dedos um por um, quase que dizendo: confia em mim, soltar vai ser melhor para você do que ficar agarrado aí. Sabe, a gente fala: Deus, não, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu tô tão bem aqui, tô tão quietinha, finalmente as coisas estão do jeito que eu quero, do jeito que eu achei que eu precisava estar. Mas então Deus vem com a disciplina amorosa dele. E sabe, gente, é importante dizer isso. O noivo, o rei, não afastou sua presença porque ele estava zangado com ela. Mas ele disciplina porque ele sabia que havia para ela um lugar melhor no espírito, ou como rei, ou sobre a liderança da vontade do rei. Só que ela não estava conseguindo chegar lá. Porque ela estava presa na sua própria vontade, ou no seu próprio medo, ou nos seus próprios padrões. Gente, essa é uma representação tão óbvia da nossa vida. Olha só, Deus muitas vezes nos disciplina, não é porque ele está zangado com a gente, é porque ele é um noivo zeloso. Ele é Deus ciumento e ele é zeloso em nos fazer progredir. É assim que Deus se relaciona conosco. Ele nos ama demais. O Senhor Jesus te ama demais, minha irmã, meu irmão, para te deixar aquém da glória que Ele mesmo proporcionou para você em Cristo Jesus. O Pai te ama muito para te deixar para trás da maturidade daquilo que Ele tem para a noiva do Filho. Então, gente, é por isso que Ele nos disciplina em amor. Sabe por quê? Porque a obediência, ela tem um preço. Coloca isso aí no seu papel. A obediência tem um preço, mas a desobediência custa muito mais caro. Gente, obedecer tem preço, vamos falar a verdade? Obediência tem custo, mas desobedecer é sempre mais custoso, mais caro. Discipulado custa. Se você está envolvido com um serviço na igreja, se você passa por um processo de discipulado pessoal, você sabe que discipulado custa, mas falta de discipulado custa muito mais. É verdade ou não é? O tempo, gente, o dinheiro, relacionamento, tudo isso custa na nossa vida, tem preço, mas não fazer custa muito mais. Eu gosto do exemplo aqui que o Mike deixa no seu estudo, é que quando as pessoas estão envolvidas no pecado, seja em que nível for, isso leva tempo, isso custa dinheiro,
E tem dinâmicas de relacionamento envolvida para a pessoa continuar ali na zona de conforto do pecado dela. E aí, gente, quando a pessoa tá nesse estado, Satanás vem e se apodera daquela vida. E quando a gente está envolvido no pecado é isso, a gente abre portas mesmo para demônios na nossa vida. E manter o demônio, vamos dizer assim, na nossa vida, com essas dinâmicas ali daquele lugar de pecado, é custoso, gente. Custa tempo, custa dinheiro, sabe? Custa muito, custa relacionamentos. Mas a verdade é que quando você cansa de viver nesse lugar de cativeiro, quando você quer se livrar do demônio, vamos dizer assim, custa também. Custa tempo, custa dinheiro, custa relacionamento. E talvez custe muito mais. Então, gente, a gente precisa ter isso claro. Claro que a obediência é custosa, mas a desobediência acaba saindo sempre bem mais cara do que a obediência. E Deus sabe coisas que nós não sabemos. E porque Ele sabe aquilo que não sabemos, e porque Ele nos ama de uma forma que a gente nem imagina, Ele nos disciplina. Ele disciplina aqueles que estão em pecado, para que possam ser libertos, para que possam ter chance do arrependimento, para que possam ser salvos. Mas Ele disciplina também aqueles que na sua imaturidade não estão obedecendo. Por quê? Porque Ele é zeloso. Porque Ele, retirando a presença dEle, ou a sensação da presença, vamos falar assim, não é que Ele retira a presença necessariamente, mas Ele retira aquela percepção da presença, a sensação da presença. Para quê? Para que nós sejamos alertados sobre o custo da desobediência. Essa desobediência, ainda que seja uma desobediência por medo, por imaturidade, ela vai custar muito caro. Então, essa disciplina, ela vem para nos alertar sobre a seriedade do compromisso que é andar com Jesus. Porque quando nós recusamos a liderança do Espírito Santo, nós prejudicamos a nossa vida. Quando nós, ainda que por imaturidade, não obedecemos às ordens do Senhor, nós prejudicamos o nosso relacionamento com o Senhor. Aí tem uma outra razão pela qual o Senhor também retira a sensação da sua presença, deixa nós percebermos a ausência dele. Sabe para que é? É para nos humilhar. Sabe? Ele faz isso muitas vezes sem necessariamente nós estarmos nessa relação direta com o pecado, mas quando nós estamos agindo por medo ou por imaturidade, ele retira a sensação da sua presença para deixar claro, para humilhar a gente, mostrando que Ele é a única fonte que sustenta a nossa vida e que se a presença dEle não for conosco, ou se nós não seguirmos a sua presença, não tem razão para seguir, porque Ele é a fonte, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso prêmio, Ele é tudo que nós precisamos. E se for sem Ele, mesmo que esteja debaixo de uma macieira, mesmo que esteja sentado numa mesa, aquilo vai perder o sentido. E às vezes é só retirando essa sensação da sua presença que a gente vai perceber, cara, na verdade eu não queria o conforto da zona de conforto. Eu não queria a ausência do medo. O que eu realmente quero é a presença do noivo comigo. Não sei se você consegue entender isso que eu estou tentando expressar. Ele quer deixar claro que Ele é tudo que nós temos. E Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Sabe, às vezes a gente perde isso de vista. Então, essa retirada da presença vem para produzir constrangimento em nós. Senhor, perdão, porque eu tinha confundido as coisas. Eu tinha achado que o importante era ficar confortável. Mas a verdade é que não existe conforto se você não estiver comigo. Porque o conforto não diz respeito às situações externas, mas diz respeito à companhia que está comigo, seja numa situação confortável ou desconfortável. Uma outra razão pela qual o noivo afasta a sensação da sua presença, ou pela qual o Espírito de Deus se afasta, dessa percepção do nosso coração, é para despertar um novo apego, um novo nível de busca por Ele, para despertar uma nova fome no nosso coração. Eu já passei por isso. Aquelas vezes parece que você está assim, falando e o céu parece que
tá de bronze, sabe? Quando parece que você procura por Jesus e a presença dele diminuiu, isso faz ou deve produzir em nós um novo apego, uma nova fome, deve produzir em nós uma busca por experimentar a presença dele num novo nível, sabe? Isso nos pressiona. Essa é a ideia, que ele tira ela da zona de conforto, ele coloca ela num lugar de disciplina, porque esse lugar de disciplina produz pressão, pressiona a gente de uma forma mais profunda. Agora nós vamos analisar, tá? Mais profundamente o Cânticos capítulo 3. E agora sim eu quero fazer a leitura corrida do versículo 1 ao versículo 5. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí comigo, pra gente então entrar no capítulo 3. Beleza? Eu tô aqui lendo na minha versão, acho que é NVI, essa daqui. Não, desculpa. Vou ler na Almeida século 21 hoje, tá? Então, Eclesiastes não. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, do 1 ao 5. Vamos lá. Vamos ler só o último, quando ela fala, vai sem mim? No 17, do 2, vamos lá. Antes que surja o dia e fujam as sombras. Ela tá falando, né? É de noite, é na madrugada. Ela tá falando assim, antes que o dia apareça, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao cervo e ao filhote da corça sobre os montes de Béter. Foi aí que ela tá falando, volta, por quê? Porque ela mandou ele ir, ok? Tipo, vai para as montanhas, volta, tá? Aí, o capítulo 3. De noite, no meu leito, procurei aquele a quem meu coração ama. Procurei, mas não o achei. Olha isso. A ausência da percepção da presença de Deus aí. Por que eu não tô falando a ausência da presença de Deus? Porque o Espírito Santo, quando ele foi dado para um crente, e aqui nós estamos falando de uma noiva, não estamos falando de alguém que está desobedecendo por pecado, mas por imaturidade, por medo e tal, a presença do Espírito está sempre com ela. Mas tem uma percepção aqui que pode ser aumentada ou diminuída. Então tá aqui, ó. De noite no meu leito procurei aquele a quem meu coração ama. Procurei, mas não o achei. Olha a disciplina aí. Olha o que isso produz nela. Eu vou me levantar e percorrer a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não o achei. Grifa isso aí. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. E eu perguntei, por acaso vistes aquele que eu amo? Gente, olha quantas vezes ela diz no texto. Procurei aquele que meu coração ama. Buscarei aquele a quem meu coração ama. Encontrei os guardas e disse, por acaso vistes aquele que eu amo? Olha como tá claro as afeições dessa noiva por esse noivo. Mal tinha passado por eles, quando achei o quê? Aquele a quem meu coração ama. O segurei e não o deixei ir, até que o levei para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Ó filhos de Jerusalém, vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis, nem provoqueis o amor, até que ele o queira. Então, fizemos aí a leitura corrida do 1 ao 5, e agora nós vamos analisar, né, esse trecho, mas antes a gente vai pôr aqui alguns princípios fundamentais. Tá com caneta aí? Anota aí esses princípios que a gente vai falar. Primeiro, a disciplina de Deus na nossa vida não é o mesmo que a rejeição de Deus em nós, ou por nós. Então eu vou repetir. A disciplina de Deus na nossa vida não é o mesmo que a rejeição de Deus por nós. Então, disciplina não necessariamente é o mesmo que rejeição. Nós precisamos, e nós temos colocado esse fundamento aqui desde a primeira aula, Deus se deleita em nós, mesmo na nossa fraqueza. Lembra? Estou escura, mas sou bela. Deus faz essa distinção entre rebeldia e imaturidade, entre pecado e imaturidade. Então, Deus se ira com rebeldia persistente, mas com a imaturidade ele tem uma outra abordagem disciplinar. Deus se deleita em nós, mesmo quando nós estamos ainda crescendo diante do Senhor. Ele não se deleita em nós só quando nós estamos maduros. Presta atenção, eu tenho a Luísa de 12 anos, eu tenho o Davi de 10 anos, eu sou mãe, o Douglas é pai, e os meus filhos ainda não estão maduros. Eles ainda não me obedecem, ou eles ainda não conseguem cumprir tudo que eu falo
de coração, com alegria, imediatamente e de forma completa. Eles estão crescendo em obediência. Mas assim como um pai e uma mãe, assim como eu e o Douglas nos deleitamos na Luísa e no Davi, enquanto eles crescem, Deus também se deleita em nós, ainda que nós estejamos numa jornada de crescimento, numa jornada de maturidade espiritual. Ele não espera a gente estar adulto para falar assim, agora eu te amo. Agora você é tudo que eu imaginei. Agora que você me obedece plenamente, então nós vamos andar junto. Não, presta atenção. O fato de Deus se deleitar em nós, mesmo na nossa imaturidade, nos mostra que Ele é Pai. Nos mostra que Ele tem paciência. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Disciplina não é o mesmo que rejeição, certo? Ele se deleita em nós mesmo quando estamos crescendo. Mas isso também não significa, presta atenção, que Ele aprova todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos lá. Luísa e Davi têm 12 e 10. Eles ainda estão crescendo e eu os amo e tenho paciência com eles e os ensino na disciplina enquanto eles estão crescendo. Eu não espero eles estarem adultos para amá-los, para considerá-los meus filhos. Não, eu estou ensinando eles no processo. Porém, isso não significa que tudo que eles fazem, até em níveis de desobediência, de medo, de insegurança, não significa que tudo que eles fazem eu aprovo. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor pode se deleitar em nós, mas ainda desaprovar uma área específica, que Ele vai nos disciplinar. Para quê? Para nos libertar. Por quê, gente? Porque Ele vê mais benefício na disciplina, Ele vê aquilo que a disciplina vai produzir na nossa vida, que é liberdade no fim das contas, que é maturidade no fim das contas, e por isso Ele nos disciplina, por amor. Então tá. Outros motivos pelo qual o Senhor nos disciplina. Estamos falando de princípios fundamentais aqui. Se você puder abrir sua Bíblia, Provérbios 3:12. Provérbios, um pouquinho aí, ó, antes, 3:12. Olha o que diz o texto bíblico. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Deus ama as pessoas a quem Ele corrige. Da mesma forma que um pai ama o filho que corrige. Então, Deus se deleita, presta atenção que esse é outro princípio, Deus se deleita em nós enquanto nos corrige. Ele não se deleita na correção, mas Ele se deleita nas pessoas que Ele ama enquanto as corrige. Esses dias aconteceu um negócio interessante aqui em casa. O Davi desobedeceu e aqui em casa funciona assim. Vamos lá. Muitas pessoas perguntam sobre disciplina aqui em casa, né? Funciona assim. Nós ensinamos a obediência inteira, interna e imediata. Isso aqui é um parênteses, tá, gente, na aula? Obediência inteira, interna e imediata. Ou seja, tudo, tem que obedecer tudo. Tem que obedecer de coração, com alegria, e tem que obedecer na hora. Aí eu sempre explico a eles o porquê da obediência. Porque a obediência traz proteção e a obediência traz liberdade. São sempre essas duas coisas. Então, o exemplo mais clássico é, se o seu filho for botar o dedo na tomada, ele precisa obedecer imediatamente, porque se ele falar assim, não mãe, daqui a pouco eu faço, e botar o dedo lá, ele já morreu. Então, a obediência traz proteção. Segundo, a obediência traz liberdade, porque quando, por exemplo, eu ensino ele que para atravessar uma rua, primeiro ele precisa olhar para os dois lados para ver se está vindo carro. E ele aprende e obedece a olhar para os dois lados. Ele então se torna uma pessoa confiável para poder atravessar a rua sozinha e não precisa mais da mão da mamãe. Então ele se torna livre, entende? Então ele precisa entender que a obediência tem que ser inteira, interna e imediata e que a obediência traz segurança e liberdade. E é por isso que ele obedece, porque a mãe ama, quer que ele seja livre e quer que ele esteja protegido e seguro, ok? Ok. Dito isso, aqui em casa, eles têm chances. Então, eles sabem, Davi, a regra, o combinado é, isso não pode, certo? Vamos dizer que ele quebrou aquele nosso combinado. O que acontece? A gente quebra combinados uns com os outros. A gente quebra combinados com Deus. Nós somos seres humanos pecadores e nós sempre precisamos olhar para os nossos filhos. Enquanto ensinamos, enquanto amadurecemos eles, enquanto amamos eles, precisamos olhar o pecador da condição de pecador. Então eu nunca posso lidar com meu filho, seja numa correção, seja no ensino, como se eu fosse perfeita naquilo que eu estou ensinando. Não. Nós lidamos com o pecador da condição de pecador,
certo? Então, eu ensino, Davi, o combinado é esse, você infringiu, você quebrou o nosso combinado. E quando um combinado é quebrado, aqui em casa, a primeira opção sempre é a graça. E como é demonstrado a graça? Eles precisam entender o evangelho na forma como o pai e a mãe vivem. Porque o filho olha para o pai e para a mãe e é a primeira referência de Deus que ele tem. Qual é a primeira pessoa que você faz assim, ó, e fala assim, pai, me dá. Ou pai, me perdoa. Ou pai, é com seu pai e com sua mãe. Nós, pais e mães, somos a representação de Deus primário para os nossos filhos, até eles conseguirem abstrair a figura de um Deus que é espírito e conseguir se relacionar com ele. Então, assim, Deus é gracioso. Deus nos pede obediência, porque a obediência nos provê liberdade e segurança. Mas quando nós quebramos uma lei, vamos dizer assim, quando nós descumprimos um combinado, uma ordenança, o Senhor nos oferece graça, porque nós estamos em Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos oferecer é a graça. E faça isso de forma intencional. Seu filho errou, ele sabe que tem um combinado bem estabelecido, ele errou. Você vai chegar para ele e vai falar assim, filho, o que você merecia? Filha, o que você merecia? Puxa, papai, eu mereci o castigo. Mamãe, eu mereci o castigo. Filho, então porque você está arrependido e você sabe que você merecia o castigo, a mamãe não vai te dar o que você merece. Eu vou te dar uma chance. Eu acredito em você que da próxima vez você vai agir diferente. Então você estende graça e chance. O que acontece é que muitas vezes, por causa da gente ser pecador, mesmo a pessoa já tendo obtido ali graça, misericórdia, tendo sido perdoada, ela vai de novo descumprir o combinado. E aí a segunda vez, quando é a insistência na rebeldia, e aí já não é mais um deslize, um descuido ou algo desse tipo, então ela precisa ser disciplinada. E essa semana o Davi descumpriu o combinado algumas vezes, na verdade eu estendi mais graça até do que deveria, foi mais de uma vez, mais de duas na verdade. Quando ele descumpriu, eu falei, Davi, hoje você vai ser disciplinado. E gente, se tem uma coisa que me dói é disciplinar. Eu não gosto de disciplinar. Pra mim é terrível disciplinar. Na verdade, eu sofro mais do que ele. Mas é necessário para que ele aprenda, para que ele tenha liberdade e segurança. Então eu fui disciplinar ele. E quando eu fui disciplinar ele, a gente tem sempre um protocolinho aqui em casa de como a gente faz. E uma das coisas que a gente faz é abrir a Bíblia e mostrar alguns textos que falam sobre honra, sobre obediência e sobre o valor, né, a bênção de obedecer, de um filho que obedece o pai, como ele colhe vida longa, enfim, esse tipo de coisa. E foi tão lindo, porque eu disciplinei o Davi. E enquanto eu disciplinava o Davi, ele realmente se arrependeu, sabe? E ele me abraçou e disse, mãe, eu não vou mais fazer. E quando eu disciplinava ele, eu fui tomada ali por um deleite, por um amor, por ver o coração dele se virando para mim, sabe? Tipo, o coração dele abraçando aquele processo e entendendo o meu amor e o meu sofrimento de disciplinar ele. E eu me deleitei ali, na vida dele, enquanto eu corrigia, sabe? E é isso que Deus faz com a gente. Como eu não sou melhor do que o Senhor, ele também não gosta de corrigir. Se eu não gosto de corrigir, quanto mais ele. Se eu sendo mal, porque eu sou gente, não gosto, você imagina Deus, que ama os seus filhos. Mas ele se deleita em nós, quando nós abraçamos o processo de correção, de disciplina, sabe? Eu contei toda essa história só para você entender o coração do pai que disciplina. Então agora eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios 11, 32. 1 Coríntios, se você é crente raiz, você vai cantar Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 11, 32. Ó. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Olha que importante esse versículo. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Outro princípio fundamental da disciplina. A razão pela qual Deus nos disciplina é para que não acabemos condenados juntamente com o mundo. Anota isso aí. Deus me disciplina para eu não ser condenada juntamente com o mundo. Então, a ideia de que nós estamos sendo disciplinados é a mesma ideia de um tribunal. Cara, você está sendo disciplinado
para não acabar num julgamento maior ou pior. Quando Deus nos disciplina, gente, não significa que Deus nos entregou, que Deus desistiu. Deus está me disciplinando, desistiu de mim. Não. A disciplina do Senhor, por mais dolorosa que seja, é na verdade uma declaração de que Deus não desistiu de você, de que Ele zela por você, de que Ele zela por mim e de que Ele está comprometido com o nosso avanço e com a nossa maturidade. Mesmo que nós estejamos em épocas da nossa vida que nós não estamos nos arrependendo da maneira como deveríamos, ou tão profundamente, ou na profundidade que deveríamos, Deus ainda tem paciência. E isso me espanta, a paciência do Senhor enquanto Ele nos disciplina. Se você olhar Apocalipse 2, vai falar sobre Jezabel, não é a Jezabel de Acabe, está falando no contexto da igreja de Tiatira. Essa mulher estava atuando lá como profetisa, como professora, e o Senhor fala assim, Apocalipse 2, 21, 22, você está anotando, anota aí, Apocalipse 2, 21, 22. O Senhor diz assim, dei a ela tempo para se arrepender da sua imoralidade, mas ela não está disposta. Então eu a lançarei numa cama de sofrimento e farei com que aqueles que cometem adultério com ela sofram intensamente, a menos que se arrependam dos seus caminhos. Essa é uma versão em inglês, tá? Então o que a gente está vendo aqui em Apocalipse 2? Eles vivendo em imoralidade, Deus dando tempo para eles se arrependerem. Então ele vai criar uma severidade ainda maior, um julgamento maior, para que eles tenham essa chance de fazer o caminho de volta, porque senão o julgamento vai ser pior. Então, gente, essa realidade a gente precisa entender. O tempo que Deus nos dá não deve ser interpretado como aprovação de Deus em relação àquela área da nossa vida, mas como uma temporada de paciência do Senhor, para que a gente não sofra um dano, um julgamento superior. Sabe, é muito comum isso, talvez você já tenha visto isso. Pessoas que estão vivendo ali descomprometidamente, desobedecendo o Senhor, e de repente você olha para a vida delas e parece que está tudo dando certo, que elas estão sendo tremendamente abençoadas, e essas próprias pessoas interpretam essa aparente bênção de maneira errada. Na verdade, elas não estão sendo aprovadas por Deus. Na verdade, Deus está sendo paciente com elas, esperando que elas se arrependam. Então, não é aprovação, é a grande paciência do Eterno, muitas vezes, sobre as pessoas. Então, não confunda aprovação com paciência. Ele tem paciência, mas isso não significa que ele está falando, tá certo, tô gostando disso aí. Então, agora vamos para Romanos 2:4. Gente, essa aula de hoje é um pouquinho longa, tá? Mas a gente precisa entender os fundamentos da disciplina e essas dinâmicas na nossa vida, tá? Então, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Sabadão bom, hein? Gostei da aula de sábado, acho que vou tirar de sexta e passar para sábado, hein? Sábado é mais tranquilo. Quer dizer, depende, né? Se não tiver viagem. Romanos 2, 4. Olha só esse texto de Paulo. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Aqui na versão mais clássica fala, ou desprezas as riquezas da longanimidade de Deus. E você sabe o que é longanimidade? É longo ânimo, ou a gente podia traduzir assim, e eu queria que você anotasse isso. Você despreza as riquezas da longanimidade de Deus, você poderia traduzir assim, você despreza o fato de que Deus tem sofrido por muito tempo, tendo paciência com o seu erro. Olha isso. Às vezes nós desprezamos ou nós pensamos pouco sobre o fato de que Deus sofre conosco enquanto nós pecamos, enquanto nós estamos desobedecendo. Sabe, toda desobediência fere o coração de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Toda desobediência machuca Deus. Mas é como se Deus estivesse dizendo, eu sofro por muito tempo com você. Eu vou dar para você o tempo que você precisa, porque eu realmente quero que você se arrependa, para que seja melhor para você agora. Eu estou tão comprometido com você que eu vou suportar
longamente esse sofrimento junto com você. E vou te disciplinar para chamar a tua atenção, para te salvar hoje de problemas ou de julgamentos maiores no futuro. Então, você pode entrar nessa plena herança que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Mas isso requer que a gente caminhe sobre a liderança do Espírito Santo. Você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, não percebendo que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. O que Paulo está dizendo aqui é: não despreze essa longa paciência que Deus está tendo com você. Porque enquanto Ele está sendo paciente, você precisa se arrepender. Porque se você interpretar essa paciência como aprovação, você vai desprezar a disciplina e o seu julgamento e a sua condenação será maior e será diferente. Que Deus nos ajude a discernir os tempos de paciência de Deus na nossa vida e não confundi-los com aprovação. Mas que o Espírito Santo gere verdadeira contrição, tristeza pelo pecado, para que a gente se arrependa e possa entrar na obediência completa, tá? Agora a gente vai ver de maneira mais sistemática essa percepção da presença de Deus retirada da vida da Sulamita, dessa donzela, tá? Então, durante a noite, na minha cama, busquei aquele que amo. Vamos lá, versículo 1 e 2. Busquei aquele que amo, mas não o encontrei. Vou me levantar, vou andar pela cidade, vou pelas ruas, pelas praças, buscar aquele que eu amo. Busquei, mas não encontrei, é o termo aí. E o que a gente tá vendo aqui? Ela confusa. Confusa porque capítulo 1 e capítulo 2 a gente viu que sempre que ela buscou, ele estava lá. Ela estava achando doçura nas palavras dele, doçura na presença dele. A gente viu capítulo 1 e capítulo 2 ela se deleitando no amor de Deus. Então ela está acostumada com uma faceta do noivo e agora ela está entrando numa realidade onde ela busca e não acha. Onde a proximidade do noivo não está mais tocando seu coração e ela fica confusa. Confusa, basicamente o que ela está dizendo é: busquei, eu sei que eu continuo amando ele, percebi que o meu amor, minha afeição não mudou, mas eu recusei ele algum tempo atrás, mandei ele ir para as montanhas sem mim e agora estou procurando e não estou achando. Vai, amado, salta as montanhas sozinho, volta antes do dia nascer. Ele falou: vamos comigo. Ela falou assim: não, você vai e eu fico aqui, certo? Mas eu ainda o amo. Eu mandei ele ir sozinho, mas eu ainda o amo. Era verdade o meu amor. O meu amor era verdadeiro, ainda que fosse imaturo, ainda que fosse medroso. Isso precisa ficar claro para nós aqui. O nosso amor por Jesus, a gente já falou isso em outras aulas também, mas a gente está pondo fundamentos. O nosso amor por Jesus não é falso porque a nossa obediência é imatura. O nosso amor por Jesus não é falso porque a gente tem medo no nosso coração. Não é rebeldia nesse caso. Eu não estou dizendo que em todos os casos não é rebeldia. Cada um tem que pedir ao Espírito Santo para discernir a sua própria motivação. Para algumas pessoas, com certeza, é rebelião. Mas aqui, essa donzela, a gente está vendo alguém que ama o Senhor, alguém que quer ter a plenitude de Deus na sua vida, mas ainda é imatura em relação à obediência. Então ela fala: na minha cama busquei aquele que amo. À noite eu busquei. E aqui a noite aparece de novo, gente. E a noite vai falar desse período de provação. Vai falar de como nós precisamos buscá-lo mesmo no meio das provações. Mesmo no meio da aparente ausência do noivo. Então, muita gente acaba desistindo durante essa noite. Durante esse tempo de provação. Quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, quando a aparente falta da presença aparece, as pessoas acabam desistindo. Mas ela diz: não, eu sei que eu amo ele. E de noite é quando eu vou sair para procurar por ele, buscar pela sua presença. Nós não podemos parar de buscar o Senhor e concluir que as palavras ou as promessas do noivo eram falsas porque estamos passando por uma noite de dor. Tantas pessoas, porque desobedeceram em algum nível, mas não foi por rebeldia, foi por medo, foi por imaturidade. Tantas pessoas se sentem como hipócrita e param de ter esperança. E conforme entram nessa disciplina, entram nessa noite, entram nesse lugar de ausência da percepção da presença de Deus, eles falam: é por isso.
é porque Deus desistiu de mim. E agora, se eu buscar Ele, eu vou ser hipócrita. Ele não vai querer me ouvir. E sabe, o Senhor, mesmo no meio da noite, mesmo no meio da luta, da provação, Ele quer que nós continuemos buscando e acreditando na palavra, no amor, no perdão. Durante os momentos de noite, nós precisamos correr para Ele e não dele. A gente falou isso algumas vezes. Quando nós sabemos que Deus nos ama, mesmo na nossa imaturidade, isso nos faz correr para Ele e não dele no meio das noites escuras, né, que a gente vive. E aí tem um termo da Idade Média que chama a noite escura da alma. Talvez você já tenha visto isso em algum texto, em algum livro. Esse termo foi criado na Idade Média, a noite escura da alma, e foi conhecido e popularizado por causa de um cristão muito famoso chamado São João da Cruz. E ele fala da noite escura da alma, eu acho que ela encaixa muito bem nesse contexto aqui, porque para ele a noite escura da alma era quando ele perdeu a capacidade de sentir ou discernir a presença do Senhor. De novo, noite escura da alma é esse termo popularizado, criado por São João da Cruz na Idade Média, de quando ele perdeu a capacidade de sentir ou discernir a presença do Senhor. Então, ele não conseguia discernir essa presença de Deus com ele, não era por desobediência, mas às vezes até mesmo no meio da obediência. E o Senhor parecia que estava retendo a presença para fazer ele buscar num novo nível, para fazer ele perceber Deus de uma outra maneira, mais adiante, talvez de uma maneira mais forte. A verdade, gente, é que para algumas pessoas, Jesus é apenas como se fosse um meio, um degrau. Um degrau para quê, Val? A gente usa Deus para obter as bênçãos que a gente quer, né? Para muita gente é assim, mas para outros, e esse era o caso de São João da Cruz, Jesus é o objetivo da nossa vida. Ele é tudo que nós queremos e tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. E quando a gente chega nesse lugar da noite escura da alma e nós entendendo quem Ele é, nós sentimos que de alguma forma a presença de Jesus está sendo retida, segurada, isso causa desespero em nós. Desespero em nós. E faz a gente buscar ainda mais. É isso que a gente está vendo nessa noiva aqui. Cara, é no meio da noite. É no meio do momento mais escuro da minha alma que eu vou buscar aquele que eu amo. Que eu vou sair, eu vou procurar, eu vou nas praças, eu vou nas ruas. Eu não vou me conformar em ter essa presença retida na minha vida. Sabe? A gente vai ver isso mais pra frente, em como essa noiva aprendeu essa dinâmica da noite escura da alma. Mas o coração dela tá firmado sobre uma coisa, em amar Jesus, mesmo no meio da noite, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da disciplina divina, ela não desiste. Não desiste. E aí nós vamos para um outro texto que está em Hebreus 12. Abre aí, Hebreus 12, 5 e 6. Esse eu acho que é o mais conhecido dos crentes a respeito da disciplina. Hebreus 12, nós vamos ler o 3. Diz assim, ó. Ô, gente. Será que eu anotei errado aqui? Vamos ler do 3 em diante, vai, porque daí a gente vai chegar nele. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem fique... Eita, coceira. Nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina todo que ama e pune a todo que o recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis em disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos, em algumas versões bastardos. Ele diz, além disso, tínhamos pais humanos para nos disciplinar,
e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Olha isso. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Uau! Uau! Então, gente, nós devemos, no meio da disciplina, continuar buscando aquele que amamos, porque a disciplina é temporária, ela tem um propósito e o Senhor só disciplina para estabelecer uma nova profundidade de obediência, ou como diz aqui no texto de Hebreus, para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Deus disciplina quem ama, para que a gente se torne mais parecido com o Pai que nós temos. E ela fala, uau, busquei aquele que eu amo. Quando nós estamos nessa luta, nessa noite escura, no meio da disciplina, a presença de Deus parece que sumiu da nossa vida, o diabo vem e diz, seu hipócrita, seu amor por Jesus não é real, é por isso que ele tira a presença de você. Mas ela está aqui, nessa luta, sob disciplina. E ela fala, ele é aquele que eu amo. Nosso amor não é falso porque ele é fraco, tá? O amor fraco não é falso, ele ainda é real. Você ainda pode dizer no meio da sua noite escura, no meio da sua luta, eu te amo, Senhor. Eu vou buscar aquele que eu amo. Você é o amado da minha alma, você é o meu desejado. Gente, a gente passa por vales na nossa vida. Você sabe o que é um vale? Porque a figura toda é de Jesus como aquele que salta montanhas, né? E chamou ela para saltar a montanha e ela não quis ir porque ela tem medo de altura. Você sabe o que é um vale? Então pensa, uma montanha aqui, outra montanha aqui. O que fica entre esses dois picos de montanha? Isso é o vale, certo? Quando nós não estamos no topo da montanha, quando nós não estamos no pico dela, e o objetivo do Senhor é para que a gente salte essas montanhas, para que a gente vá para esses lugares de desafios, quando a gente não está nesse lugar de obediência, às vezes a gente está entre dois picos, a gente está no vale. E o vale significa, nessa analogia, o momento que a gente ainda está lutando para chegar nesse lugar de obediência. Faz sentido? É claro que a gente nem sempre está aqui, né, na nossa vida, mas esse vale fala dessa temporada que a gente está lutando para obedecer. E aí, cara, quando a gente finalmente, tô conseguindo obedecer e tal, e a gente chega aqui e a gente fala, uau, chegamos, tal, agora tô obediente, não sei o quê. Mas Jesus, às vezes ele é parecido com aquela fala da Dilma, né? Quando você bate a meta, aí a gente dobra a meta. Sabe, tem sido uma grande bênção na nossa vida a gente entender Deus como esse amante genuíno enquanto a gente está amadurecendo, como esse que nos chama para esses lugares de pico de montanha, para esse lugar de obediência. Quando nós estamos sentindo que Ele está, às vezes, nos disciplinando porque nós não obedecemos, porque Ele está querendo nos livrar de um julgamento, de uma condenação pior. Então Ele, na verdade, está nos disciplinando agora, apesar que pareça terrível, mas é para o nosso bem. E nós estamos, na verdade, crescendo e sendo amados enquanto estamos sendo disciplinados no meio desse vale. E aí a gente começa a subir e tal, e a gente fala, uau, agora eu cheguei nesse lugar de obediência. Mas aí Jesus vem e fala, calma, que ainda tem uma montanha mais alta. Ainda tem um outro nível. E meio que, de certa forma, essa é a nossa vida cristã. E esses ciclos de expansão, de obediência, eles vão acontecendo para que a gente se torne mais rápido, mais confiante, com mais fé. Então, é isso, essa dinâmica que a gente está vendo aqui. E ainda falando sobre essa presença de Deus retirada da vida dessa noiva, dessa donzela, isso aconteceu porque talvez em algum nível ela não tinha percebido que as coisas mudaram, né? Que Deus queria tirar ela desse vale e entrar nesse novo nível. E ela continuou talvez achando que Deus ia usar os mesmos padrões, as mesmas rotinas, os mesmos marcos para a vida espiritual dela. E às vezes a gente é assim também, né? A gente acha, eu já oro todos os dias, tal. Eu faço jejum com frequência, eu tenho meu tempo de intimidade com o Senhor e a minha rotina normal, ela tá funcionando e Deus vai continuar usando ela dessa mesma maneira.
Mas aí, talvez ela não tenha percebido essa virada de ciclo. E como ela não percebeu, parece que aquilo que funcionava normalmente, presta atenção porque talvez você esteja vivendo uma dinâmica parecida, talvez aquilo que funcionava normalmente parou de funcionar e aquela presença, aquele desfrute que ela tinha, parou de ser na mesma intensidade. Então, você lembra do texto do capítulo 2? Ela estava lá sentada naquela mesa de banquete, desfrutando um prazer absurdo da presença dele, e maçãs e passas e tal. E é meio que isso, só que agora não tá funcionando mais, porque já o tempo não era mais um tempo de maçã, de passas, de sentar na mesa, mas era um tempo de subir montanha. Então, gente, a presença é retirada muitas vezes porque a gente não discerniu essa virada, sabe? Às vezes não ficou tão claro que Deus estava nos chamando para essa montanha. E Deus, às vezes, permite essa estiagem, vou chamar de estiagem, mas essa sequidão da presença dele, é porque ele é Deus ciumento. É porque ele, embora ele estava feliz com aquilo que estava acontecendo na última estação e como a sua rotina funcionava e tal, ele elevou o padrão. É como se ele tivesse, igual a Dilma, falando assim, ó, beleza, você estava na meta, mas eu dobrei a meta e talvez você não tenha percebido. Então, ele está exigindo agora, nesse lugar, nesse novo estágio da parceria entre noivo e noiva, ele está exigindo um novo nível, sabe? Uma nova intimidade, uma nova obediência, um novo desafio. Então, presta atenção nisso, não tem substituto para a obediência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você já tinha uma vida legal de oração e jejum, e aí você acha, não, se eu continuar aqui orando e jejuando, isso aqui substitui a obediência, sabe? Às vezes as mesmas reuniões de oração que a gente fazia para experimentar a presença de Deus um mês atrás, 2 meses atrás, agora talvez não vai mais funcionar do mesmo jeito, e a gente pode se perguntar, confuso, né? O que está acontecendo e tal? E é Deus, de certa forma, nos dizendo nas entrelinhas, algo mudou. A gente entrou numa nova estação, eu estou te chamando para um novo desafio que vai exigir de você uma nova altura no seu coração e com as suas mãos. Então talvez seja um ato de serviço, presta atenção que o Espírito Santo está falando aqui. Talvez seja um novo ato de serviço, talvez seja uma nova tarefa, talvez seja um novo nível no relacionamento, mas o fato é que às vezes Deus fala conosco dessa maneira, como que dizendo, você não percebeu, mas para que você tenha o mesmo ou mais daquilo que você experimentou na estação anterior, eu vou exigir de você mais para que você experimente mais, entendeu? Então, para que você seja livre desse medo, para que você seja livre dessa zona de conforto, eu preciso muitas vezes retirar essa sensação da presença do coração humano para que haja uma resposta. Porque se você ama o Senhor, você vai dizer, Senhor, eu não posso viver sem você. Eu não posso viver sem a sua presença. E tudo bem, eu achei que eu não tinha condição, mas eu vou me levantar. E é exatamente o que essa noiva faz, eu vou me levantar, eu vou atrás de você. E é como se Deus dissesse, cara, eu sabia que você ia fazer isso. Essa é a razão pela qual eu tirei você da sua zona de conforto. Porque eu sabia que você ia responder com obediência. Porque eu sabia que você me amava e isso ia te despertar desse nível de letargia que você estava. Então, mesmo quando a gente não sente nada, nós devemos confiar e obedecer a palavra de Deus. Tiago 4:8. Se você quiser abrir Tiago 4:8, eu disse que hoje seria uma aula mais longuinha, mas é sábado, então eu tô de boa. Se você não puder, depois você pode assistir no YouTube, tá? Fica tranquilo que isso vai ficar gravado. Mas se você puder acompanhar até o final, a gente vai orar. Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que sois de ânimo dobre, purificai o coração. Chorai, lamentai, o seu riso se transforma em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se do Senhor, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos e purifiquem os corações, vocês que têm mente dupla. O que Tiago está dizendo? Você pode se aproximar de Deus, mas o método para se aproximar de Deus não é simplesmente com mais música de adoração, com mais
20 minutos de devocional. Se aproximar de Deus diz respeito a confrontar o que está errado no nosso coração. Muitas vezes está nas nossas atitudes, na nossa falta de disposição em servir o próximo. Muitas vezes, esse aproximar de Deus precisa limpar as mãos e purificar o coração. É essa nossa falta de vontade de servir o nosso irmão. É essa presença de orgulho dentro de nós. É essa língua descontrolada. Ai Deus, misericórdia. Mas essa nossa fala, que toda hora cai em erros, em pecado. É o nosso olhar que tantas vezes é direcionado para coisas, às vezes pecaminosas, e às vezes para coisas que até são lícitas, mas são pura distração na nossa vida. Às vezes, esse aproximar de Deus vai dizer respeito a cuidar do nosso tempo que nós desperdiçamos. Nós não estamos colocando a nossa agenda sobre liderança do Espírito Santo. Todas essas coisas contam quando a palavra diz: achegai-vos a Deus. Talvez você diga assim: Val, mas eu não estou cometendo nenhum pecado escandaloso, sabe? Eu não estou fazendo nada assim, uau, muito errado. Mas Deus está falando para a gente: eu dobrei a meta. Eu aumentei o nível de luz. Você está participando aqui de cantares, o Espírito Santo está falando para você: melhor que você não tivesse ouvido. Porque quando você não ouviu, você ainda era ignorante, mas eu estou te falando. E eu estou te respondendo porque você está sentindo uma estação... Você está sentindo uma estação de estiagem espiritual na sua vida. E ele está falando: é porque eu dobrei a meta e você não percebeu. Eu aumentei a luz sobre a sua vida. Eu te chamei para um novo topo de montanha. Eu estou exigindo de você um novo nível na nossa parceria. Eu preciso que você entre numa nova estação. Tem uma nova medida para você. E para isso tem algo novo que eu estou pedindo. Para que a minha presença seja derramada no seu coração, nesse novo nível, você precisa se aproximar de mim. E isso significa: purifica suas mãos. Quais são as atividades que você está envolvido? Purificar as mãos vai falar disso. Das atividades com qual você está se engajando. Mas também vai falar: purifique seu coração. Isso vai falar da motivação das atitudes. Gente, atitude e atividade. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para essas duas coisas para nos aproximar do Senhor. Porque o nosso tempo não é nosso. A nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence ao Senhor. E sabe, talvez a nossa forma de pensar é assim: Deus, eu queria sim andar com o Senhor, eu queria ser salvo, eu queria andar no poder do Espírito, mas eu queria que o meu tempo tivesse sobre a minha gestão. Eu queria que os meus desejos, os meus sonhos, os meus sentimentos tivessem sobre a minha gestão. Mas Deus diz: eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Mas não dá para eu fazer grandes coisas na sua vida se você ainda tenta controlar as pequenas coisas da sua vida. O Senhor diz: eu não sou Senhor de uma parte do seu ser. Eu sou Senhor da sua vida por completo. E às vezes a gente luta e Deus está pedindo aquelas pequenas áreas e a gente fala: não, Senhor, vamos fazer o seguinte: eu te dou tudo, menos isso. Para de ser tão insistente. Eu não estou cometendo nenhum pecado escandaloso. Eu até que obedeço o máximo que eu posso, mas Deus quer te levar para um outro nível. Ele fala: filha, você não está entendendo que eu quero possuir eu quero possuir sua vida por completo, o seu coração. Eu quero que você seja uma serva. Eu quero que você ande em humildade. Eu quero que você seja livre dessa boca maledicente. Eu quero que você seja livre das suas murmurações, reclamações. Porque isso, talvez que você não está chamando de pecado, mas que está entristecendo o espírito. E você precisa entrar num novo nível de liderança da minha presença na sua vida. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Cara, aqui é a promessa. Se você se aproximar de Deus, limpando as mãos, limpando o coração, Ele está lançando luz sobre você hoje, purificando atitudes e atividades. Se você se aproximar de mim, com essa nova luz que eu estou te dando, eu prometo, eu me aproximarei. A minha presença será manifesta de um novo jeito, num novo nível. Assim diz o Senhor na sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a sua palavra. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós.
Se você está sentindo essa temporada onde você precisa de mais da presença, porque parece que a presença foi tirada, achegai-vos a Deus, purifica o seu coração, limpa as suas mãos e Ele se achegará a vós. Para a gente encerrar, nós vamos terminar com Jeremias. Jeremias tem um princípio, nós vamos terminar aqui com o princípio de Jeremias, porque tem muito a ver aqui com essa dinâmica da disciplina e dessa resposta da noiva que percebe que a presença se foi, de que ela está sendo disciplinada, de que ela o ama muito e que ela não pode viver sem ele na vida dela. O que é o princípio de Jeremias? Você pode anotar aí, Jeremias capítulo 20. Você pode ler depois, versículo 7 ao versículo 9. Você vai ler Jeremias reclamando com Deus. Jeremias, no capítulo 20, ele está na prisão. Ele é um jovem. E basicamente, a gente vai fazer aqui uma paráfrase, tá? Uma releitura com uma linguagem própria sobre o que Jeremias está falando no capítulo 20. Ele está dizendo assim: Deus, você me seduziu, mas em algumas versões você poderia traduzir assim: Deus, você me enganou, ou eu fui enganado, vamos dizer assim. Jeremias está dizendo assim: Deus, você me persuadiu, eu acreditei em você, mas aqui ele vai começar a reclamar. Ele está dizendo aqui: você foi mais forte do que eu no nosso embate e você prevaleceu. Eu era um jovem, você me chamou como um profeta, você disse que me designou como profeta desde o ventre da minha mãe. Você me mostrou toda a sua beleza. Deus, eu me apaixonei por você. Eu percebi que eu não conseguia viver sem você. Então você me entregou uma mensagem, lembra? Você me deu uma mensagem. Você me pediu para profetizar coisas difíceis contra os líderes da minha terra. E os líderes eram hostis. E eles me jogaram numa prisão. Eles me botaram num poço. E a minha realidade ficou terrível. Eu estava lá preso e eu disse: ok, eu vou parar de profetizar. Eu vou parar com o meu ministério. Eu disse a mim mesmo, Jeremias 29, eu não falarei mais em seu nome. Eu vou sair dessa prisão. Eu sou ainda muito jovem. Eu não vou falar mais. Parei. Não dá mais. E quando eu pensei que eu não vou mais falar do seu nome, então a sua palavra foi como um fogo nos meus ossos. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. A palavra de Deus começou a se mover no meu interior. E eu comecei a dizer: ok, Deus, eu te amo, eu não consigo viver sem você. Você me fez te amar. Agora eu não consigo viver sem a sua presença. E você me enganou porque eu não sabia que isso ia acontecer. E ele novamente falou e confrontou aqueles líderes em obediência. E, gente, não é muito diferente do que acontece aqui com essa donzela, porque no capítulo 2 a gente vê ela sentada na mesa, desfrutando da palavra, gozando da presença de Deus. Revigorem-me, sustentem-me com passas, com maçãs, estou doente de amor. Ou seja, o poder de Deus tocou nela. Ela está dizendo: eu estou apaixonada, eu amo você, eu amo me sentir amada por você. Mas agora que eu estou completamente envolvida nessa presença, você vem e diz: vamos para as montanhas, vamos para um nível de obediência diferente. E eu disse não, mas a sua presença se foi e eu não consigo suportar. Eu preciso da sua presença. Eu te amo. Eu te amo, Deus. É como se ela estivesse dizendo como Jeremias: Senhor, você me enganou. Você me fez viciar na sua presença. Eu estou viciada em quem você é. E agora eu não consigo mais viver em desobediência. Eu odeio o fato de não conseguir mais discernir a sua presença. Gente, isso é muito maravilhoso. Então o que acontece? Ela levanta e ela diz: vou me levantar agora, vou na cidade, vou percorrer ruas e praças, vou buscar aquele que eu amo. Busquei, mas não achei. Mas ela se levantou e ela vai buscar, e ela vai percorrer a cidade, e ela vai atrás daquele que ela ama. Ou seja, a dor de perder a presença é o que a motiva a levantar da zona de conforto e a entrar no novo nível de fé e de obediência no relacionamento com Jesus. Jesus sabia que Jesus sabia que a noiva, que a igreja não consegue viver sem a sua presença. A gente não consegue. Sabe, muitos crentes que nós conhecemos, infelizmente, se acostumaram a viver com um espírito apagado. Mas a verdade é que quando você realmente tem uma revelação do verdadeiro noivo, quando você tem um encontro poderoso com o amor do noivo,
não tem como acostumar a viver com o espírito apagado. Nós sentimos um pouco só daquela presença, mas nós sabemos que ele é uma fonte inesgotável e que ele quer nos dar muito mais do que isso. E então nós não conseguimos ficar tranquilos sem a presença de Jesus. Sabe? Uma outra figura que mostra isso na escritura também, e agora acho que eu vou terminar, porque já tá ficando tarde. Uma outra figura foi Jacó. Jacó também passou por uma luta espiritual, e em Gênesis 32, mais especificamente, nós vemos Jacó ali na noite escura da sua alma, né, quando ele estava voltando de Harã para a terra prometida, e ele tinha que se encontrar com o seu irmão que estava o ameaçando de morte. Ele passa toda a caravana e ele fica sozinho em Peniel, ali naquela madrugada, sozinho, lutando, pensando como que ele vai fazer, e de repente aparece alguém que se põe a lutar com ele. E Jacó luta com o próprio Deus naquela noite escura da alma dele, e ele prevalece. E nós precisamos aprender com Jacó. Precisamos aprender que nos nossos Peniéis, na noite escura da nossa própria alma, das nossas dores, Deus luta conosco, porque Ele quer nos dar um avanço, um novo nome, uma nova revelação da presença do próprio Jesus Cristo com a gente. E aí o Mike conta, então, de um amigo dele que chamava Michael Sullivan. E esse cara teve um sonho há muitos anos atrás, e nesse sonho ele estava lutando com o filho dele. E o filho dele era um jovem, né, uma criança de 3 ou 4 anos apenas, mas no sonho ele imobilizou. E claro, o pai deixou o filho no sonho imobilizar ele, entendeu? Nessa luta. E o filho falava, eu ganhei, eu ganhei. E ele conta que no sonho, esse Michael Sullivan, ele conta que no sonho ele tinha tanto prazer em deitar no chão, com o filho segurando as mãos dele no chão. Ele tinha tanta alegria no fato do filho estar achando que ele venceu a luta. E Deus falou com ele naquele sonho. E Deus disse, eu deixo você me imobilizar. E eu deixo você ter prazer nisso. Luta comigo, porque eu vou te deixar romper. Eu vou te deixar prevalecer, porque eu quero que você prevaleça. Eu tenho prazer em ver você prevalecer. E é isso que está acontecendo aqui. A noiva encontra com os vigias, ela passa procurando aquele quem ela ama, e quando ela acha, no versículo 4, ela diz, eu o segurei e não o deixei ir. Ô gente, olha que maravilhoso isso. Quem não tá fazendo esse estudo tá perdendo, cara. Tá perdendo, porque isso falou tanto ao meu coração. Quando nós passamos por essa temporada de abstenção, vamos chamar assim, de estiagem da presença do Senhor. Quando Ele retira a sua presença, é porque Ele está tentando chamar a nossa atenção. Então, na noite escura da nossa alma, a gente entende esse princípio de Jeremias e a gente fala, eu não posso viver sem a sua presença, eu não posso viver sem o seu amor. E eu vou decidir lutar, e eu vou encontrar com ele, e quando eu encontrar eu vou lutar e vou segurar, e não vou deixar ele ir. Eu decidi no meu coração, é como se a noiva estivesse dizendo isso, eu decidi no meu coração que eu não vou mais permitir uma temporada de falta de compromisso me tocar novamente, de medo me tocar novamente. Eu não vou deixar a obediência plena no Senhor. Eu vou lutar. E eu vou prevalecer. Sabe, gente, nós estamos indo de glória em glória. Mas quando ela disse, eu não vou deixar ele ir mais, ela está querendo dizer, e é isso que o Espírito Santo quer que a gente aprenda, eu não vou deixar a incredulidade, eu não vou deixar o medo, eu não vou deixar a falta de compromisso se interpor entre mim e a presença do meu Deus. Quando nós passamos por isso, talvez você já tenha passado por essas temporadas de perder a presença, você nunca mais vai entrar numa jornada como essa. Sabe, eu, Val, sou uma aprendiz lenta. Mas já houve temporadas como essa na minha vida. De passar um tempo sem conseguir discernir. Eu sei que Ele está comigo. Ele está comigo em todo tempo. Mas sem conseguir discernir a presença dEle. E até eu cair em mim.
e dizer, cara, eu não posso viver sem sua presença. Eu não consigo. E então entrar nesse lugar e dizer, Senhor, eu te encontrei e eu não vou deixar você ir mais. Eu vou lutar, eu vou te segurar, eu vou agarrar em você no espírito, mas eu não te deixo mais ir. E a gente vai encerrar com isso. A gente vai encerrar aqui, nesse lugar de entender que a gente não pode viver sem a presença dele. E talvez você está exatamente no momento dessa disciplina, no momento dessa estiagem, no momento em que você pode discernir isso como ele desistiu de mim, ele não tem mais compromisso comigo, ele não me quer mais. E você pode ser ganho por esses sussurros malignos, ou você pode crer na palavra de Deus, que diz que Deus só disciplina o filho que ele ama. E que enquanto você está sendo disciplinado, é porque ele ainda não desistiu de você. E ele prefere que você tenha um pouco de sofrimento agora, mas que você aprenda a lição, do que você ser julgado e ser prejudicado lá na frente. E eu quero orar. Eu quero pedir ao Espírito Santo discernimento, porque talvez a estação tenha virado e talvez você não tenha percebido. E eu quero pedir ao Senhor para Ele nos ajudar nessa limpeza dos nossos corações, das nossas mãos, para que a gente possa se achegar a Deus e Ele se achegar a nós. Amém? Vamos orar? Onde você estiver aí, eu não sei onde você está, talvez você esteja na sua casa, na sua cozinha, só fecha aí os seus olhos, abaixa sua cabeça e coloque o seu coração diante do Senhor. Agradeça a Ele por esse vale que você está passando. Agradeça a Ele porque agora você entendeu. E você não vai falar para Ele, sobe, eu fico aqui esperando. Mas você está disposto a aprender nessa disciplina. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, como a sua palavra é viva, como a sua palavra é verdadeira e como ela penetra níveis dentro de nós que nada mais penetraria. Senhor, obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. E Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela sua presença, te honrar pela sua fidelidade em revelar o coração de Deus para nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você está comprometido em nos mostrar o verdadeiro rei, o verdadeiro noivo, Jesus. E você está comprometido em entregar para o Filho uma noiva à altura da divindade. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de mim, apesar da minha lentidão. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir dos meus irmãos, apesar da nossa lentidão. E, Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos diante da sua presença. Te pedimos perdão. Perdão pelo nosso medo, pela nossa incredulidade. Perdão por muitas vezes olharmos mais para as nossas habilidades, capacidades e recursos do que confiarmos que a sua presença é suficiente para nós. Perdão, Senhor, por ter dito, pode subir e eu não vou. Perdão por ter ficado no vale muitas vezes por imaturidade, por medo, por escolha nossa. Nós não queremos viver sem a sua presença. Jesus, nós não podemos viver sem a sua presença. Jesus, nós desejamos mais intimidade, mais comunhão, mais conhecimento de Deus. Nós desejamos, Senhor. Limpa as nossas mãos, Senhor. Purifica as nossas atividades. Livra-nos de todo ladrão, Senhor. De toda ilusão dessa vida que nos rouba da intimidade com o Senhor. Purifica o nosso coração também, Senhor. As nossas motivações. Deus, livra a sua noiva. Livra a sua igreja daqueles que usam a igreja, Senhor, para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, para as suas motivações egoístas. Livra-nos, Senhor, de ser essas pessoas, Senhor. E livra-nos também, Senhor, de tentar usar o Senhor como escada, como meio para obter qualquer outra coisa que não seja você. Nos mostra, nos revela que você é a nossa porção, a nossa herança. Jesus, você é o verdadeiro tesouro escondido no campo. Você é a pérola de grande valor e nós queremos vender tudo para obter esse tesouro, porque esse tesouro vale mais que o mundo inteiro. Senhor, nós queremos ser como Moisés, que disse, sem a sua presença não vale a pena ir. Senhor, nós queremos entender e crer e viver essa realidade, que a sua presença, estar na sua presença vale mais do que 1000 dias em outro lugar.
Espírito Santo, eu peço, convence-nos nessa manhã. Limpa o nosso coração. Limpa as nossas atitudes, as nossas motivações e as nossas atividades. E nós nos achegamos a você, não pelo nosso mérito, Senhor, mas por Cristo Jesus. Obrigado, nosso noivo, verdadeiro Adão, aquele que foi ferido na costela e que a igreja saiu de dentro de você. Nós nos escondemos em você, Jesus. Nós vamos até o Pai nos seus méritos, na sua obra suficiente da cruz, que nos purifica de todo o pecado, que nos justifica diante do Pai, que nos santifica na verdade. Nós vamos até o Pai, nós nos achegamos ao Pai, revestidos de Cristo, do novo homem. E nós sabemos que o Senhor se achega a nós. Senhor, obrigado pela sua disciplina na minha vida. Talvez você precise orar isso, irmão. Ora isso aí. Pai, obrigado pela disciplina. Obrigado porque disciplina é coisa de filho. Obrigado porque repreensão é coisa pra gente amada. Obrigado porque você não desistiu. Pelo contrário, você não me entregou aos meus próprios sentimentos, aos meus próprios pensamentos, aos meus próprios desejos, mas você continua me sacudindo para que eu não fique na zona de conforto. Obrigado pelo desconforto. Será que você pode orar isso nessa manhã? Obrigado, Senhor, pelo desconforto na minha vida, porque tudo isso tem produzido mais fome, mais sede, mais amor e mais certeza de que eu não posso viver sem a sua presença. Obrigado, Senhor, porque de certa forma eu me identifico com Jeremias. Quando eu disse, eu não vou falar mais as suas palavras, você foi como um fogo nos meus ossos. Você foi como um fogo ardendo no meu interior. Eu sou sua, Senhor. Nós somos seus. Nos leva à maturidade, Senhor. Nos leva a subir montanhas, sabendo que não depende da força da nossa panturrilha, mas depende daquele que salta as montanhas como gazela, como cervo. Senhor, nos ensina a cumprir a grande comissão, a andar em parceria com o Teu Espírito, anunciando o Evangelho do Reino às nações, fazendo com que toda língua, todos os povos se dobrem aos pés de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, que eles sejam abençoados com fome e com sede, e que no meio da noite escura da alma deles, eles lutem com o Senhor e prevaleçam. Obrigado, Senhor, porque você nos deixa prevalecer. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.